Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar falando aí de substantivo e adjetivo, só que agora vamos ver as flexões dele, tanto de número quanto de grau, tá? Número a gente já tem visto aí nas nossas aulas, mas vou fazer algumas observações, tá? Então a gente vai passar bem rápido e vamos nos ater ao grau, principalmente que aí é novidade para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então olha só, flexão de número é aquilo que nos dá a ideia de singular e plural, tá? Tanto o substantivo quanto o adjetivo, eles têm essa flexão de número, tá? Então, se o meu substantivo ele está no singular, o meu adjetivo também deve estar no singular. Se eu troco, passo o meu substantivo para o plural, o meu adjetivo também tem que ir para o plural. Por quê? Porque lembra que o adjetivo ele caracteriza, qualifica um substantivo, ou seja, ele tem que aí concordar com o substantivo a que ele se refere, tá bom? Então, se eu falo assim, quero comprar um copo novo, ok? Singular. Agora, quero comprar uns copos novos, tudo vai para o plural, tanto o substantivo que é copo, quanto o adjetivo que é novo, tá bom? Já a flexão de grau, ela equivale para você modificar o substantivo e adjetivo, dando ideia de aumento ou diminuição, ou também de comparação e intensidade. Então, olha só, estou satisfeitíssimo com o seu trabalho. Poderia falar muito satisfeito? Poderia, mas eu quero intensificar aí, eu quero botar mais intensidade. Então, eu falo que eu estou satisfeitíssimo com o seu trabalho, tá bom? Olha só, olha o que eu botei aí para vocês, que é a regra geral aí da flexão de número. A maior parte dos substantivos e adjetivos forma o plural com acréscimo do S. Normalmente o adjetivo concorda com o substantivo ao que se refere. Foi o que eu disse para vocês já, né? Se eu boto no singular, o adjetivo também no singular. Se eu boto o substantivo no plural, ele também vai para o plural. Normalmente a regra geral é só acrescentar S, olha só, aparelho eletrônico, aparelhos eletrônicos. Copo novo, copos novos. Mas tem alguns casos que isso modifica. Mas não é nada sobrenatural, não é nada que a gente já não fale, mas a gente vai ver aqui agora na próxima tela, tá bom? Então, olha só, os substantivos terminados em RZ, a gente vai acrescentar o eis no final, tá? O E e o S. Então, talher, talheres, paz, pazes, homem feliz, homens felizes. Tá bom? A gente acrescentou o ES aí no final. Repare que todos têm ES. Já o segundo caso aí é quando temos adjetivos e substantivos terminados com AU, EL, OL ou U. E a gente vai trocar o L por IS, tá? É o caso de animal, animais, túnel, túneis, pastel, pastéis, notícia atual, notícias atuais, camiseta azul, camiseta azuis. Tá vendo? A gente tirou o L para colocar o IS. Sempre vai acontecer isso. E claro que a gente fala e escreve no dia a dia, assim. Não é verdade? Também não é nada assim que a gente já não saiba, mas a gente só tá vendo aí as regras, porque não é simplesmente porque eu quero. Existem regras, mas essas regras a gente já escreve no dia a dia, não é nada tão novo assim, né? Terceira regrinha aí. Toda vez que tivermos um substantivo ou um adjetivo terminado em IL, tá? A gente vai acrescentar o plural aí com is ou eis, tá? IS ou EIS, que é o caso de barril, barris, projétil, projéteis, livro útil, livro úteis, ok? O próximo caso aí, número 4, substantivos e adjetivos terminados com M. A gente vai trocar esse M por NS. Então, homem, homens. Mulher jovem, mulheres jovens. Aí o caso é só para mostrar o adjetivo, jovens, né? Jovem vai mudar para jovens, ok? Nada também que a gente não faça na escrita, certo? E 5, substantivos terminados em ão, vai trocar esse ão por ons, ans ou ãos. Por exemplo, pão, pães, cidadão, cidadãos, opinião,
opiniões. Também nada de muito diferente, né? O único aí que eu coloquei e que talvez às vezes causa confusão é o cidadão, porque tem gente que acha que cidadão é cidadões, no plural, mas não, é cidadãos. Ok? Agora, nessa tela aí, vamos falar um pouquinho sobre o número dos substantivos, né? Número é singular e plural. Então, olha o que eu botei no número 1. Há substantivos que apresentam a mesma forma, tanto para o singular quanto para o plural. O lápis, os lápis, tá vendo? Não mudou. Lápis não muda. No singular e no plural vai ser lápis, tá? Não é os lápises, não existe. É lápis. Plural e singular, tá? O ônibus, os ônibus, também não muda, tá? É sempre ônibus, tanto no singular quanto no plural. E o segundo caso aí é que existem palavras que só têm o plural. Nós não temos essas palavras no singular, que é os parabéns, eu te dou os parabéns, né? Os óculos, porque sim, eu não falo cadê meu óculos, cadê os meus óculos. Óculos é no plural porque nós temos 2 óculos, tá? Como se fosse 2 lentes. Então, óculos sempre no plural. Então, cadê meus óculos? Perdi meus óculos estão embaçados, ok? E as férias? Férias também vai ser sempre no plural, as férias. Ai, adorei as minhas férias lá em Saquarema. Hoje começam as minhas férias. Então, sempre no plural. Agora vamos falar um pouquinho sobre o grau dos substantivos, tá? Repare que agora, quando a gente fala de grau, se atente mais agora, porque são novidades que vão vir nas próximas telas, tá bom? Olha só o que eu botei aí para vocês. São 2 graus do substantivo, o aumentativo e o diminutivo. Eles podem ser formados por uma ou 2 palavras. Ou, por exemplo, aí, resolvemos um problemão. Olha aí o aumentativo, problemão, né? Para dar mais ênfase e intensidade aí no que eu quero dizer. Ou resolvemos um grande problema. Tá? Repare que problemão dá até mais intensidade aí no... Nossa, descasquei, parece que eu descasquei um pepino, né? Ainda se fala descasquei um pepino? Depois vocês me contem aí. Então, olha só. O passarinho fez um ninhozinho na árvore. Ou o passarinho fez um pequeno ninho na árvore. E temos aí nessa tela a relação de aumentativo e diminutivo, que é o grau do substantivo, tá bom? Então, ainda se referindo sobre o grau do substantivo, a gente tem o aumentativo e diminutivo, certo? Então, vamos ver ainda que ele se divide em analítico e sintético. Então, olha só, o analítico é quando o grau é determinado pelo acréscimo de uma palavra, igual eu falei lá para vocês, né? Voltar aqui na tela. Resolvemos um grande problema, tá? É o analítico. E o sintético é os casos aí abaixo, ó, quando o grau é determinado pelo acréscimo de sufixos, como nos exemplos abaixo. Então, olha só, casa, casarão, cachorro, cachorrão, que é até o caso, voltei aqui nessa tela, que é até o caso de ninhozinho, problemão, né? Então, quando temos uma palavra e a gente bota um sufixo, o que é sufixo? É o final da palavra, tá? Prefixo é o começo da palavra, quando você coloca aí um prefixo, por exemplo, leal, e você coloca um prefixo, fica desleal, tá? E sufixo é dade, você fica lealdade. Quando você coloca prefixo e sufixo, fica deslealdade, ok? Então, sufixo é o final da palavra, prefixo é o começo. Façam associações. Pré-história não foi antes, então prefixo, que também começa com pré-história, prefixo, é que vem antes da palavra, tá? Então, faça essa associação que eu acho que fica mais fácil. E aí, o sufixo é o que sobrar mesmo, vem no final da palavra. Repare que no analítico você acrescenta uma palavra, no sintético você acrescenta um sufixo, ok? Agora, vamos falar do grau dos adjetivos, tá? Também são 2. O comparativo e o superlativo. Então, vamos com calma que o grau dos adjetivos merece uma atençãozinha especial.
Na próxima tela a gente começa aí com comparativo. Nós temos comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade. Repara o nome das palavras. Grau comparativo, vai comparar. Então, comparar de igual para igual. Pedro é tão corajoso quanto meu irmão. Estou posicionando Pedro e dando uma igualdade em relação ao meu irmão. Agora, comparativo de superioridade. Pedro é mais corajoso do que meu irmão, tá? Então, Pedro fica um pouquinho acima do meu irmão. Ele é muito mais corajoso. Ele é mais corajoso do que meu irmão. E de inferioridade, Pedro é menos corajoso que meu irmão. Então, toda vez que a gente vê essa estrutura nas frases, fulano é tão nananã quanto alguma coisa. São grau do comparativo dos adjetivos, tá? Repare que a gente está dando adjetivo, comparando aí, ó, tão corajoso, mais corajoso, menos corajoso, tá? A gente está falando dos adjetivos e dando aí um grau de comparação aí, de igualdade, superioridade e inferioridade, ok? Não é tão difícil. Então, a gente viu aí o grau do comparativo, certo? Lembra que a gente viu aí nessa tela que o adjetivo ele se divide em dois em relação ao grau? Comparativo e superlativo? A gente já viu o comparativo, agora vamos lá na tela ver o superlativo, ok? Vamos lá. Então, nesta tela, vocês podem notar que o grau do superlativo ele se divide em superlativo absoluto e superlativo relativo. Vamos ver um de cada vez aqui agora. O superlativo absoluto, ele vai também se dividir em dois, tá? Que é o sintético e analítico, mas não é nada muito fora do comum do que a gente já faz, tá? Quando a gente vai falar alguma coisa. Por exemplo, Júlia é a menina espertíssima. Esse sufixo íssima, magérrima, a gente usou o superlativo absoluto sintético. Só tem um nome gigantesco. Agora, olha só. Quando eu falo Júlia é uma menina muito esperta, eu acrescentei o muito. Então, aí a gente usa o grau do superlativo absoluto analítico, tá? Calma que a gente vai fazer bastante exercício sobre isso, porque realmente eu acho que o adjetivo ainda dá uma confundida um pouquinho maior, mas nada também de outro mundo, tá? Nada que a gente não fale e não use no nosso dia a dia, tá? Então, olha só. Já o superlativo relativo, ainda falando dos adjetivos, ele se divide em superioridade e de inferioridade. Quando eu falo assim, o Pantanal foi o lugar mais interessante que eu visitei. Eu não estou dando uma superioridade aí para o local que eu visitei? Então, ele é o grau superlativo relativo de superioridade, tá bom? Já quando eu falo o Pantanal foi o menos interessante que eu visitei, nós temos um grau superlativo relativo de inferioridade. Repare que também não é nada de outro mundo do que a gente vem falando e escrevendo, mas são os nomes mesmo que são diferentes aí de acordo com a nossa gramática da língua portuguesa, tá? Então, por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que foi muita novidade, mas calma que a gente vai fazer bastante exercícios, como sempre, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau, sexto ano!